Opa, daí. Hoje e sempre, o maior do interior, Guarani. Rapaz, acabei de chegar do jogo e meus amigos, que espetáculo, que jogo. Olha, gente, foi um ambiente que há muito tempo eu não via. Há muito tempo. Eu tô até. Olha a gargantinha. Meu amigo, olha, foi gritaria e comemoração e um gol rápido, mas tão rápido que eu e o gordão, vulgo Gabriel, a gente ficou incrédulo, pensando, gente, estou dormindo? Estou sonhando? 33 segundos e o Guarani já fizeste 1-0? Que? Como? Hã? Pois é, aconteceu. Olha, que dia memorável. Bom, eu sou Robert, conhecido também como O Bugrino ou Bob, para os mais íntimos. E esse aqui é o canal O Bugrino. Então, deixa aqui seu like, compartilhe, comente, que aqui eu tento fazer com que o Guarani seja ainda mais conhecido. O meu humilde conhecimento. Então, ajude aí. E, caso você vai fazer alguma compra, aqui embaixo eu tenho alguns links de filiado que ajuda a fortalecer a firma, beleza? E lembrando que breve começarei leitura de alguns livros e farei reviews e recomendações, beleza? Assim, para agregar valor e conhecimento ao canal, beleza? Para evitar a fadiga de falar coisa errada ou até mesmo agregar mais conhecimento ao canal, beleza? Bom, vamos aqui já dar uma olhada em como estava o ambiente em torno do nosso brinco. Olha aqui, vamos aqui no próprio Instagram do Guarani, com o áudio. Olha que beleza. Cheio, lotado, lotado, muito cheio, cheio demais. Aí beleza, um pouco mais de movimento. Climinha, gente, climinha gostoso de começo de semana, segunda-feira, seu time jogando, lotado ao redor, todo mundo na esperança, vitória, segunda-feira gostosa. E gente, essa semana vai ser, tem tudo pra ser uma das melhores de todos os bugrinos, porque ganhamos e temos uma boa notícia. Estamos na zona de classificação em sexto lugar. Puta, meu amigo, se você não tinha esperança, agora que você tem que firmar essa esperança. Meu amigo, próximo jogo contra o Tombense e nós temos a obrigação, claro, de vencer. Tombense, esse que já está rebaixado para a Série D e, por favor, pô, Guarani acordou para a vida e agora tá aí em sexta colocação. Meu amigo, olha, temos tudo para jogar a segunda fase do campeonato da Série C. E olha aí, a gente chegou no fundo do poço e ficamos um tempo na lanterna. Lembram? Meu amigo, que, olha, ai. Bom, vemos aí, tivemos a estreia do nosso querido Dalberson. Dalberson! Comece bom. Dalberson, número 12. Tivemos Cicinho, Rafael, Alan Santos e Renan Castro. Kelvin, Isaac, Diego Torres,
E Calma Jesus, Mirandinha, Bruno Santos. Meu amigo, olha, tenho aí comentários. Aqui, já eu vacilei ali, mas deixar o likezinho aqui. Aqui, aqui, já logo no primeiro gol. Foi surpresa, ninguém estava esperando. Foi assim, amigo, já é gol? Como assim? Olha a alegria. Bom, bom. Climinha muito bom. Olha aí, oh, teve bandeirão. Dois bandeirão. Meu Deus, quanto tempo que eu não via isso. Olha que lindo. Lindo, limpo, bem feito. Puta, tanto das duas, tá? Da Fúria e da Guerreiros. Tava filé. Muito bom. Agora, olha aí. Meu amigo, teve trabalho aqui, tá? Olha, fizeram, capricharam, capricharam. Teve até fogo, arte. Meu amigo, esse time não cansa de me surpreender. E aí, tivemos a foto da vitória. Meu amigo, olha, cara, eu fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Olha, eu nem vou me importar que o Romulo tá aqui, porque hoje nada me abala, tá bom? E olha, eu tenho que agradecer ao Farney, ao Elano, a Arzul, essa comissão que chegou, Matheus Costa. Pô, o cara tá fazendo o nosso 10 jogar. Porque hoje o Diego Torres fez uma bela partida. Jogou muito bem. E aí, meus amigos, vamos aqui para as informações do jogo e também algumas opiniões. Renan Castro estreou hoje. Um belo, mas belo lateral. Jogou muito bem, muito bem. Jogou muito legal. Eu gostei. Gostei muito. Isaac. Puta. Isaac hoje? Sim. Gente, o Isaac se encontrou. O Isaac simplesmente tá entregando. Ele fez o serviço pro Bruno Santos poder fazer o gol. Mirandinha, meu amigo, Mirandinha hoje comeu a bola com farinha. Jogou muito. Kelvin, puta, jogou bem. Cauã, jogou bem. Olha isso. Cauã, Jesus, jogou bem. Cicinho, jogou bem. Rafael, jogou bem. Porém, tem umas faltas que não precisaria. Cicinho também. Umas faltas ali. Cartão também, que não precisaria. Aliás, todos aqui que estão amarelados, não precisava. Porém, fizeram o serviço para evitar a fadiga de um contra-ataque. Então, tá perdoado, tá bom? Fico aqui na dúvida também se na segunda fase os cartões amarelos são zerados. Fica aí, comente aqui embaixo, por favor, caso você seja o letrado do campeonato, e me deixe informado se os cartões amarelos são zerados ou não. Vamos aqui também. Olha, Dentinho, pra mim, não jogou legal. Não jogou bem, tá? O Dentinho hoje foi, digamos, atrapalhoso. Como diria aí na política, foi o atrapalhismo tático, tá? E, na minha opinião, Matheus Costa, na segunda opinião, no segundo tempo, acabou errando em algumas substituições. Mas talvez fosse uma estratégia dele para que a vitória se concretizasse e também não pegasse tanto nos jogadores que já estavam em campo. Porque no segundo tempo o pessoal sentiu, ficou bem cansado, bem cansado. Ficou um segundo tempo meio atrapalhado e ainda assim conseguimos manter o 1 a 0. Teve também expulsão
do Eduardo Moura. E tem esse detalhe: o Eduardo Moura foi expulso, mas aí que tá. O segundo tempo não foi muito bom. Pro Guarani não foi legal. Tiveram oportunidades. O Guarani teve muitas oportunidades pra gol. Teve um gol que o Bruno Santos acabou perdendo na frente do gol. Na cara. Ele chutou pra lua. Foi lá pro Shopping Guatemi. A bola. Incrível. Teve também bola na trave. Tanto do Confiança quanto do Guarani. E o Dalberson. Uma boa estreia. Passou uma segurança no gol. Consegue sair bem com a bola. Com a bola nos pés. Muito bom. Gostei. Gostei mesmo. Espero que mantenha aí o bom trabalho. E ele e o Andrei façam uma dupla que se complementam, né? Caso seja necessário ter o Andrei para entrar, o Dalberson já tinha dado uma segurança a ele. Bom, do jogo é isso. Primeiro tempo, muito bom. Guarani atacou em diversas vezes, se protegeu muito bem. O Rafael Alan Santos segurar a bronca, foi muito bom. O Renan Castro estreou excelente, gostei demais. O Cicinho jogou muito bem. Isaac e Kelvin, puta, jogaram bem, jogaram bom. Diego Torres, hermanito, está bem, está bueno. Jogou muito, entregou, fez ali as ligações, tanto pro Cauã, quanto pro Mirandinho, quanto pro Bruno. Cara, jogou muito bem. E, entre as substituições, Cade, Lucas Justen e Gabriel Silva, ok, não tiveram tanto tempo assim pra jogo. Dentinho, não gostei. Eu achei ele meio perdido, meio inseguro, sabe? Com medo. Eu não entendia muito bem. Ele já tinha jogado muito bem na primeira partida dele, mas agora acho que sentiu. Ryuta. O Ryuta é um negócio à parte. É uma atração à parte. Por mais que eu sinta uma dor em falar que ele é uma atração. Porque, gente, assim, é. O Ryuta, ele chama a atenção de todo mundo. Criança, criança gritando: Ryuta! Ryuta! Mulheres, seja a filha. Olha, uma coisa muito legal que eu vi hoje: muitas filhas, crianças acompanhando o pai, as esposas acompanhando os maridos. Olha, foi muito família. Foi muito legal. E muito legal também ver muito pai explicando aos filhos, tanto meninas e meninos, sobre o futebol, sobre as jogadas. Eu, ali na Vitalice, aliás, acabei vendo o jogo hoje na Vitalice com o senhor Wellington e o Gabriel, Hugo Gordão Guarani, e o sogro, o padrinho e a excelentíssima dele. E cara, foi muito legal porque acabei observando um rapaz explicando, aparentemente, pra filha pequenininha, como funciona a expulsão. Olha que legal. Porque ela falou, pai, ou sei lá como ela falou, porque eu só escutei a questão. Ué, por que ele tá indo embora? Aí o rapaz explicou o conceito, né? O cartão amarelo, aí o segundo cartão amarelo, que resulta no cartão vermelho. Ou, legal demais. E voltando ao assunto Ryuta, cara, o Ryuta é uma atração à parte. Anunciou Ryuta, é aplauso, é grito Ryuta, é todo mundo feliz, é todo mundo alegre. Olha, eu gostei demais. E o Ryuta, olha lá, entrou, ele joga bem, ele joga bem. Os cruzamentos dele, cara, parece que é um míssil guiado, porque ele crava o pé no gramado, e o chute dele é limpo. É assim, técnico, muito bom. E velocidade. O cara é muito rápido.
Rápido, rápido, rápido. Tanto que só paro ele com falta. Que é uma tristeza. Bom, dito tudo isso, gostei. Muito boa partida. Assim, obviamente, tivemos erros. São os mesmos erros de sempre. De passe, principalmente. Há algum de posicionamento, a tática, mas está melhorando. E assim, deu ainda mais esperança para a segunda fase do campeonato da Série C. O Matheus Costa chegou e tá entregando. Tá fazendo um bom trabalho. Um bom trabalho. Ele conseguiu encaixar as peças. Principalmente o nosso camisa 10, Diego Torres. Bom, vamos aqui à coletiva do nosso Matheus Costa. É, tá meio longo, mas vale a pena. Matheus, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Falasse um pouco sobre o jogo, essa vitória é muito importante para o Guarani, em especial a meta bugrina. Dalberson foi contratado na última semana, começou como titular, foi o seu goleiro hoje. Como foi essa gerência entre a saída do O Matheus Costa tá com uma carinha aqui. Vai pegar o repórter? Andrei e a entrada do Dalberson numa partida tão importante na competição? Dalberson. Obrigado. Boa noite, Caio. E um assunto que eu tive com o Gabriel, que Dalberson é melhor do que Andrei, né? Mas detalhes. Boa noite a todos. Um jogo muito difícil, a gente jogar contra um adversário que está 10 jogos sem perder, que vem Estava, né? Porque aí chegou o Guarani e brocou. de um resultado expressivo, que pela primeira vez na sua história está na final da Copa do Nordeste, por mérito deles, uma equipe muito organizada. Sim. Conseguimos logo no início colocar o nosso volume e pôr em prática aquilo que a gente buscou, que é finalizar o máximo possível no início da partida, ao lado do nosso torcedor, parabenizar. Acabo de receber uma informação que foi o maior público do ano, então, sem dúvida alguma, nós ali dentro de campo, na beira do gramado, eles foram tão importantes quanto todos nós para concretizar essa vitória, com a força no início, com a resistência no decorrer do jogo e com a festa no pós-jogo. Então eles estão tão de parabéns quanto todos que fizeram parte dessa vitória. E com relação a essa troca, parabenizar em especial ao Andrei pela postura, pelo caráter, pelo ser humano que ele é e pelo profissional que ele é. Acho que quem está exposto ali dentro de campo vai ter momentos que, infelizmente, vai ter falhas, como vai ter pontos muito positivos. Antes da minha chegada, ele fez partidas que, sem dúvida alguma, o Guarani conseguiu concretizar o resultado muito por ele. Eu acompanhava longe. Infelizmente, em alguns momentos aqui ele acabou falhando, o que é natural de qualquer atleta que está ali dentro de campo. O problema é que às vezes quando os jogadores ofensivos falham, um lateral falha, às vezes não fica tão exposto, o goleiro quando não consegue fazer... Isso é uma situação complicada, né? Porque goleiro se falha, é gol na certa. Agora, se alguém da linha falha, nem sempre. Tudo aquilo que pode e que sabe, ele acaba sendo exposto, porque é o último jogador ali dentro de campo para proteger a meta. E pós-jogo, o ABC, quando definiu a vinda de um goleiro, ele foi um cara de caráter, um profissional exemplar. Acho que o exemplo está aí no final do jogo, ele pulando. Legal, né? Legal. Deixa o Dalberson tomar o espaço e ainda ser elogiado. Muito bom. E vibrando com a torcida, com todos nós ali dentro. Então é parabenizar ele também, porque sem dúvida alguma ele foi um atleta que trouxe essa energia não só para todos, mas para o Dalberson também, que foi muito bem recebido por ele. Legal. Matheus, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH+ Record. Você, sem dúvidas, é peça fundamental nessa retomada do Guarani.
Você chegou aqui e a gente falava sobre sair da zona de conforto. Estava no Ipiranga, dentro do G8, e aceitou uma proposta de uma equipe que estava fora da zona de classificação. Desde então, jogou clássico, foram 3 vitórias seguidas agora, segue invicto no comando do Guarani. O que o Matheus, não só como profissional, mas como pessoa, também está sentindo numa noite dessa? Resgatando ao lado dos jogadores o espírito do Guarani, a torcida que desde 2023 não viveu uma noite como essa. O que você está sentindo hoje? É claro, o desafio não está cumprido, a missão não foi realizada até o momento, mas o Guarani, até agora, está na zona de classificação. O que passa na sua cabeça desde ter aceitado aquela proposta, esse desafio, e hoje está muito perto de ser concretizado, pelo menos o primeiro passo? Não, complementando. Pô, o cara teve a coragem de sair do Ipiranga, que estava na zona de classificação, para pegar o Guarani, que estava muito pior. Olha isso. E de novo, vamos dar uma olhada. Ipiranga, 13º lugar. Guarani, 6º. Inverteu. Pô! Tá maluco? Sendo bem sincero, assim, eu me sinto um privilegiado neste momento, nessa noite de hoje. Me sinto um privilegiado, primeiro, pelo clube que eu estou trabalhando, que foi algo que eu sempre sonhei, pela torcida que tem. Esse estádio eu acho maravilhoso, um dos mais bonitos do Brasil. Isso. É um clube pesadíssimo, né? E a minha felicidade só vai ser concretizada quando a gente atingir o nosso objetivo, se Deus quiser. Então, que é acho que nós subir. Vamos buscar a primeira etapa, que é essa classificação, faltando mais um jogo. E é um jogo difícil, quem acha que não vai ser, é um jogo extremamente difícil, que nós temos que finalizar essa fase aí entre os 8, e depois é um novo campeonato. Então, isso só aumenta a responsabilidade minha pela expectativa que eu criei desde a minha chegada por todos. Então, eu me sinto honrado por essa confiança que todos estão passando para mim, atletas, comissão, staff, e principalmente o torcedor, que é o combustível de todos nós, assim. Porque se a gente pegar desde a minha chegada, não foi fácil a minha chegada, você estrear em um derby, num momento do clube muito difícil, pelos resultados que estava tendo. Pois é. Um clube que é campeão brasileiro está numa situação dessa, a paciência da torcida ao natural não é boa, porque é um clube que aprendeu a ser muito vitorioso e que infelizmente nesse... Matheus, sinceramente, olha, faz muito tempo, que eu não sei o que é ser vitorioso, tirando, né, a 2 do Paulista, que eu vi, né, mas assim, Série A, né, aí faz um tempinho. Nesse presente vem sofrendo, né? E você chegar em uma semana tão importante como a minha chegada foi extremamente difícil, mas o primeiro passo, o que a torcida fez por nós naquela primeira semana, e foi uma coisa que eu comentei hoje na nossa palestra pré-jogo, a gente não estava vivendo um bom momento naquele momento, a torcida resgatou e procurou passar essa confiança para os atletas. Um dia antes do jogo, foi portão aberto aqui, todos nos apoiaram. No dia da nossa saída do hotel, foi maravilhoso o que fizeram. E a gente tinha que retribuir de alguma forma. E a gente retribuiu lutando a cada segundo lá dentro daquele jogo. Infelizmente a vitória não veio, mas tivemos oportunidade para vencer. E isso resgatou um pouco a confiança dos atletas. E voltou a autoestima deles. E a gente sabia que a gente tinha que daí, também não era fácil, para mim particularmente, o segundo jogo, porque eu sabia que o adversário que a gente ia enfrentar, e a minha estreia em casa aqui, seria um adversário que faria tudo para vencer, particularmente de mim.
e a gente fez uma excelente partida, né? Então foi um poder de convencimento ali, que a torcida passou energia para nós, e no segundo jogo nós passamos energia também para a torcida, e essa sinergia veio ao natural. Depois nós tivemos um jogo pesadíssimo, talvez valendo classificação para nós e descenso para o nosso adversário fora de casa, num temporal absurdo, num campo que a gente não está acostumado a jogar, e em 2 momentos adversos, né? Você sair perdendo, você sair vencendo, toma virada, empata, toma mais um gol, e a gente teve força para buscar essa vitória. E hoje a gente sabia, você jogar contra um adversário que está 10 jogos sem perder, é extremamente difícil, um adversário que está embalado, está motivado, sabe todos os pontos, está com o treinador desde o início da temporada, o que facilita. Né? Eu estou sempre lutando contra o tempo, passando vídeo pelo menos 3 vezes, 4 vezes por semana, para a gente entender o que a gente vem fazendo de ponto positivo, o que a gente tem que melhorar, como que o nosso adversário está se apresentando, e a gente ir transferindo isso para o campo, para a gente estar mais preparado possível para as partidas. Então, você já pode entender como é que foi esses dias aqui, extremamente exaustivos, mas muito benéfico, assim. E como eu disse no início, eu me sinto extremamente um cara abençoado e um privilegiado por estar aqui hoje na frente de pessoas de caráter, profissionais de qualidade, além de serem profissionais excelentes, são seres humanos maravilhosos. Legal. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Em vários momentos do campeonato, da Série C, muitos torcedores jamais iriam imaginar que o Guarani estaria numa situação boa como está. E muito se deve à sua chegada, principalmente pelo futebol ofensivo, né? Porque você é um cara que gosta de jogar o time para frente. Eu queria que você falasse sobre a substituição hoje do Isaac, que o time acabou recuando muito com a entrada do Cadi, se era isso que você pensava ou se fugiu um pouquinho do controle. E eu queria que você falasse também, você citou sobre o último jogo. Eu já acompanhei, já vivi, por exemplo, cobrindo em 2013 o Boa Esporte, que estava para subir da Série B para a Série A, e pegou um time rebaixado na última rodada, acabou perdendo de virada e perdeu o acesso para a Série A. Até como exemplo do que o Guarani pode enfrentar com um time já rebaixado na última rodada. Perfeito, perfeito. 2 colocações. Até na madeira, assim, aqui. Primeiro, situação do Isaac. Sai, Zica. É muito bonito de ver o Torres e o Isaac juntos jogando. Não, jogam bem. Confesso que... Jogaram bem. Da maneira que o árbitro estava levando a partida, isso não é uma consideração que eu estava analisando. Estava muito preocupado com os nossos atletas que estavam com amarelo, de compensar a expulsão, que foi muito merecida, foi na nossa frente ali, tinha que ser expulso, o Eduardo. Mas nós tínhamos os atletas com amarelo, se vocês perceberem, ao natural eu fui tirando os atletas com amarelo, porque a gente sabia que era um jogo de muito duelo, e eu estava preocupado, qualquer duelo que a gente perdesse e tivesse que matar o lance, estava muito preocupado com a possibilidade de segundo amarelo. Então, por uma questão, eu tinha 2 opções, que eu pensei no momento, seria ou o Giva ou o Cadi ia avançar o Kelvin. Como eles tinham um jogo aéreo que é um ponto muito forte do Confiança, se a gente analisar os últimos jogos, assim, são inúmeros os gols vindo de bola aérea. O Cadi tem esse quesito muito forte e eles começaram a alongar a bola, principalmente no final do jogo ali para o Thiago Santos, o centroavante que entrou. Eu sabia que o Cadi era mais um jogador que poderia contribuir nesse duelo aéreo e dar mais liberdade também para os nossos jogadores ofensivos, né? Porque era uma questão, sabia que eles iam se expor a todo momento, ainda mais com um homem a menos, mas buscar o empate. E a gente teve situações ofensivas, tanto para acabar com o jogo, e também para a gente não se expor defensivamente, foi o pensamento da entrada do Cadi. A gente manter a nossa linha de 4 com o Kelvin e Cadi, e dar mais liberdade para 4 jogadores ofensivos, que foi os que acabaram o jogo, Dentinho e Riuta, o Bruno e o Gabriel. Acabei de falar no vestiário após a partida, inúmeros exemplos que tem no futebol de quem não se prepara. Eu acho que independentemente de quem a gente vai enfrentar,
a gente tem que fazer o nosso melhor para buscar mais uma vez o nosso resultado. Nós temos uma semana curta, né? O jogo hoje está acabando na segunda-feira. Amanhã e quarta, os atletas vão estar completamente desgastados. A gente já se reapresenta pensando no nosso próximo adversário amanhã à tarde. E há muito, esse momento, alimentação adequada e descanso, sono, né? E vir aqui para a gente realmente recuperar todos. E quinta-feira a gente vai fazer um treino e já vai seguir a viagem, porque a viagem para Tomos tem as suas particularidades. Para sexta-feira a gente vai fazer o nosso último treino lá para jogar no sábado. Então é uma semana muito curta e a gente tem que se preparar muito bem, porque são inúmeros os exemplos de quem não se prepara da melhor forma possível, porque acredita que vai jogar contra um adversário que já está rebaixado, não vai ser mais um jogo difícil. Eles fizeram um jogo duríssimo agora contra o Botafogo da Paraíba. Então, é um adversário que vai lutar, que vai buscar se valorizar, que vai jogar contra uma equipe gigante, que tem um calendário maravilhoso ano que vem, e a tendência, se Deus quiser, é melhorar ainda mais esse calendário. Então, todos vão querer fazer o seu melhor para mostrar também, não só por eles, mas para mostrar também que é uma oportunidade para eles estarem jogando contra um gigante como o Guarani. Exato. Matheus, tudo bom? Vinícius Abaraca, TV Bandeirantes. Você teve um desfalque muito importante hoje, que foi o Emerson Barbosa na lateral esquerda, acabou optando pelo Renan Castro e fez uma partida sólida defensivamente, também ajudou no ataque, cumpriu a missão. Queria que você comentasse sobre essa partida do Renan Castro na lateral esquerda e também sobre o Dentinho. Ele não teve uma performance muito positiva no segundo tempo, desde que ele entrou, mas eu vi ele mancando se ele chegou a falar alguma coisa ali de alguma lesão durante o segundo tempo. Obrigado. Perfeito. O Renan, parabenizar o Renan, né? Primeiro porque substituir o Emerson hoje é uma situação muito difícil, é um grande desafio, né? Por tudo que o Emerson vem fazendo. E ele foi bem não só defensivamente, como ofensivamente também, trabalhou bastante ali pelo lado esquerdo. Então, talvez a principal arma ofensiva do Confiança era o Ronald, que atuava bem em cima dele, né? Que buscava a bola, que confrontava, que variava jogo por dentro e por fora. E você, um alto nível de jogo, substituindo um excelente jogador como o Emerson. Então, é mérito dele que deu conta do recado. Né, e nos mostrou que mesmo com a ausência do Emerson, a gente conta com mais um grande lateral esquerdo. Desculpa a segunda pergunta. O Dentinho, no primeiro lance, o adversário acabou pisando no pé dele. Se eu não me engano, até foi originado um amarelo para o adversário. E esse pisão está muito inchado o pé dele, inclusive. E amanhã a gente vai saber realmente como está a situação dele, mas é um atleta que, infelizmente, no primeiro duelo, ele acabou levando a pior e conseguiu levar o jogo até o final. Matheus, boa noite. Eu gostaria que você comentasse sobre o Ryuta. Você falou dessa conexão que o time está tendo com a torcida e hoje estava muito claro que quando você chama o Ryuta, a torcida faz a festa, ele entrou, a torcida também fazia a festa em cada drible que ele dava ali. Eu queria que você falasse a respeito disso, dessa participação, dessa expectativa principalmente que a torcida tem em relação ao japonês. Essa relação Guarani e Ryuta, confesso que é uma das mais bonitas que eu já vivenciei como treinador. E cultura japonesa é um exemplo para todos nós. Assim, eu vou dar um pequeno detalhe para todos vocês. O Ryuta é um atleta que na concentração, quando a gente sai do hotel, ele arruma a cama dele para ir embora. Então, a cultura japonesa a gente aprende diariamente com um menino desse. Sabe? Então, você pega os valores dessas pessoas, sabe que vai ser modificado o quarto, vai ter troca de lençol, tudo, e ele vai lá e arruma a cama dele e sai do quarto. Então, é cultura, né? Então, é um atleta que é um carisma grande e, além de tudo, ele rende dentro de campo, né? Acho que é o principal, por isso que ele está aqui. Então, como eu falei, na minha primeira semana eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo da Copa Paulista e me chamou a atenção. O 1-1 dele é diferenciado que ele faz, né? As particularidades de jogo dele são muito bonitas e são muito importantes para qualquer equipe. Então, você ter uma característica individual como essa é muito importante para um coletivo. Boa noite, Matheus. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Primeiramente, eu queria fazer um pedido. Não é nem meu, na verdade, é do meu cardiologista. Se no próximo jogo puder resolver um pouquinho mais rápido.
meu cardiologista ia ficar feliz. Falando seriamente agora, Matheus, primeiramente, parabéns pela vitória. O Guarani fez um gol muito cedo, né? Isso mudou um pouco a característica até do jogo. Uhum. A Confiança veio com jogadores de velocidade na frente, o Vitinho por dentro, que é um jogador que também faz beirada e tal. E logo depois do gol, eles começaram a atacar com 4 jogadores na linha do Guarani, às vezes até com 5, né? Porque o lateral esquerdo dele subia, fazia ultrapassagem. Eu percebi que ficou um pouco no mano a mano ali, depois você trouxe o Kevin. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa movimentação ali, como foi a preocupação com relação às linhas, e se você já contava com esse modelo de jogo que o Confiança imprimiu ali depois do gol. Perfeito. É uma coisa que a gente tinha passado para eles. Confiança costuma fazer um jogo pelo lado muito forte e ele bota muitos jogadores na última linha do adversário. Uhum. E a gente trabalhou 2 situações muito para esse jogo, que era tentar anular esse quadrado que eles faziam pelo lado, que era o lateral esquerdo, um dos 2 volantes que jogou, o beirada e um dos 2 atacantes, que eles jogavam praticamente com 4 jogadores na última linha. E eles faziam esse quadradinho pelo lado para tentar envolver o nosso espaço. E eu procurei nisso trabalhar com 5 jogadores nesse quadrado do lado, que era o nosso beirada, o Isaac ou o Torres, cada um do seu lado, o nosso lateral, ou direito ou esquerdo, e o zagueiro da direita ou da esquerda. E um homem a mais seria o Kelvin, para a gente tentar nesse quadrado deles, estar com 5 jogadores e tentar causar desequilíbrio para eles e recuperar a bola. Interessante. Como é uma equipe que está há muito tempo trabalhando junto, acho que o momento mais preocupante, no meu ponto de vista da partida, foi quando a gente faz o gol até os 20 minutos, que realmente eles criaram um volume ali. E daí a minha preocupação, a gente desceu o Kelvin, que também já é uma situação trabalhada, e fez uma linha de 5. Daí acredito que a gente ficou um pouco mais equilibrado e criou situações de transição que poderia, inclusive, fazer o segundo gol tranquilamente no decorrer dos 35 até o final do primeiro tempo, quando tivemos chances claras, né, que foi através dessa linha de 5 e os 4 jogadores ali da frente que têm muita qualidade, que é o Torres e o Isaac por dentro e os nossos 2 beirados, com o Bruno fazendo a nossa função de referência. E aí a gente conseguiu criar. Com a expulsão, a gente saiu da linha de 5, porque daí a minha ideia era ganhar mais um jogador de frente para pressionar eles, tanto que o Torres daí vai para o lado do Bruno, e a gente tenta empurrar e marcar mais em bloco alto. Então, quando eu falo que eu estou com um grupo muito comprometido, nós iniciamos num 4-1-4-1 variando para um 4-3-3, depois nós fomos para uma linha de 5 para tirar essa profundidade e esse volume ofensivo deles, e nós encerramos num 4-4-2, variando para um 4-2-4 quando a gente estava com a bola, para tentar criar essas situações de gol. A gente sabia que o segundo gol praticamente encerraria a partida. Boa noite, Matheus. Primeiramente, parabenizar você e toda a equipe pela partida de hoje. A gente nota uma mudança de postura no time muito clara desde a sua vinda. E eu queria pegar até carona numa coisa que aconteceu durante essa semana na mídia. 2 grandes técnicos da Série A falaram muito sobre a diferenciação do grande técnico, que é o técnico que joga tanto posicional quanto apoiado quando é necessário e faz essas trocas até no decorrer da partida. E me corrija se eu estiver errado, mas hoje eu senti pelo menos que isso aconteceu. Depois da expulsão, principalmente, o Guarani muda um pouco essa forma de jogar. Eu queria entender de você como é para fazer, como você enxerga os pilares principais do time para fazer essa transição de forma de jogar. Como isso funciona, se já é pensado, se é uma coisa que vem do tato natural durante a partida, e como funciona no decorrer hoje, funcionou bem, e como funciona para você dentro de campo com seus atletas. Obrigado. Perfeito. Pergunta importante porque a gente fala sobre futebol, né? Não às vezes só... Vitorelli mandou bem, tá? Acho que é a segunda vez que ele participa, não? Nossa, que pergunta. Por que trocou esse? Por que colocou esse? Porque às vezes o jogador está num bom momento e ele acaba sendo substituído, se é criticado, ou... Então, normalmente são essas perguntas que acontecem no seu jogo, tanto para o lado positivo quanto negativo. E falando sobre jogo, assim, eu acredito muito num jogo posicional. Se vocês verem o meu histórico, né, eu não acredito muito assim, em volante, em meia, eu acredito em meio campista, jogador que
tem que cumprir função sem bola e tem que cumprir função com bola. É natural quando você vê uma escalação interessante com Torres, Isaac, 3 atacantes, somente um volante, não, o cara vai se expor. Eu tenho no meu histórico jogos de alto nível contra adversários considerados até maiores do que o que eu estava, jogando sem volante, de origem, só com meias, porque isso é uma coisa que eu falo muito para o Torres, para o Isaac, a gente tem que ocupar espaço. Se vocês ocuparem espaço e estiverem com um espírito dentro de vocês, que nós vamos lutar, eu acho mais fácil você colocar o espírito para o cara entrar realmente em uma batalha, só que o cara tem qualidade, do que de repente o cara que tem muito espírito, mas daí não tem o manejo com bola. Então, eu converso muito sobre isso, sobre o nosso posicionamento. Eu acredito muito em um jogo posicional e em uma variação de triângulos pelos lados, uma variação de saída de 3, e tudo isso muito trabalhado, né? É claro que quando as vitórias acontecem, é muito mais fácil o poder de convencimento com essa venda de ideia para os atletas que estão ali dentro de campo, né? Por isso que eu digo, eu cheguei num momento muito difícil, em um jogo gigante, né? Com pouco trabalho, e os atletas corresponderam assim de uma forma muito positiva, sabe? O dia a dia meu está sendo muito proveitoso, assim. Tanto os atletas querendo receber informação, e hoje a gente vem aqui para o auditório e passa situações, eles perguntam: o que nós podemos fazer aqui, professor? E essa situação, quanto em situações de bola parada, né? A gente, se vocês pararem para perceber, nós fizemos uma jogada no derby, quase saiu o gol. Nós repetimos contra o ABC, saiu o gol, que foi uma cavada de segundo pau numa movimentação lá. Não fizemos isso contra o Ipiranga porque o adversário sabia que eu tinha feito isso lá também. Hoje alternamos uma bola parada, numa situação de passe de profundidade, quase aconteceu a situação que a gente trabalhou. Então os atletas estão querendo se alimentar todo dia de informação e a gente está indo para o campo e está reproduzindo. Acho que o grande segredo, assim, é muito difícil atingir isso que nós atingimos, né? O poder de convencimento da torcida, a sinergia que está acontecendo com a gente, os resultados estão acontecendo. O mais difícil do que isso é manter isso. Então esse é o grande desafio nosso, manter isso, concretizar, se Deus quiser, no sábado essa classificação e ir para essa nova competição, nesse momento que a gente está vivendo, assim, para realmente a gente concretizar aquilo que a gente quer. Obrigado. Valeu. Boa noite. Olha, uma boa coletiva. Eu gostei. Muito bom. O cara é consciente. Mostra o conhecimento. Ele sabe o que tá fazendo. E tá fazendo bem e legal. Olha, estou empolgado. Olha, eu tô... Essa classificação tem que vir. Olha... Ai, ansiedade que bate. Bom, e você? O que você achou da vitória e da coletiva do Matheus Costa? Próximo confronto é o último dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C. Será contra o Tombense, lá em Tombos, em Minas Gerais. Tem que vir vitória. É obrigatório. É obrigação. É a última vitória que precisamos para classificação. Importantíssimo. Eu volto no próximo vídeo, no pré-jogo contra o Tombos. Contra o Tombense, em Tombos. Beleza? Deixa aqui embaixo, nos comentários, se realmente cartões amarelos são zerados na segunda fase e o que você achou do jogo. Beleza? Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!